Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. E a você, que nos acompanha através das demais emissoras de rádio que retransmite o nosso programa. Ovelhas, como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 23º domingo do tempo comum, em nossas liturgias, é proclamado o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 7, o versículo de 31 a 37. E assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram. Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo a narrativa do Evangelho segundo Marcos, Jesus cura um homem surdo que tinha dificuldade para falar, o que falava com dificuldade. Quando ele atravessava a região da Decápole, trouxeram-lhe aquele homem para que o curasse. Afastando-se então com ele da multidão, Jesus tocou-lhe os ouvidos e a língua, e depois, olhando para o céu, com um suspiro profundo, disse: Éfatá, que significa abre-te. Imediatamente o homem começou a ouvir e a falar corretamente. A cura para aquele homem significou uma abertura aos outros e ao mundo. Por isso devemos ver essa cura não apenas de um ponto de vista físico, mas espiritual, existencial, humano. Ele se abre para os outros. É uma abertura que parte dos órgãos da audição e da palavra e envolve toda a sua pessoa, toda a sua vida.
E finalmente ele pode comunicar-se, falar corretamente e, por conseguinte, relacionar-se com as pessoas de um modo novo. Todos nós sabemos que o fechamento de uma pessoa, que o seu isolamento não depende somente dos órgãos dos sentidos. Existe um fechamento, um isolamento, uma surdez mais grave. É o fechamento interior, relativo ao núcleo mais profundo da pessoa e que abriu a chama coração. Quando nós fechamos o nosso coração, não é possível, portanto, sequer nos abrir para as novidades do Espírito Santo e de Deus na nossa vida, muito menos ouvir os outros. E Jesus veio abrir os nossos ouvidos, ou abrir os nossos corações e nos libertar para nos tornar capazes de viver plenamente, seja a relação nossa com Deus, também com os outros, com os nossos irmãos, com aqueles com os quais nós nos encontramos no nosso dia a dia. A palavra éfata resume toda a mensagem e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez homem para que o ser humano, que se torna inteiramente surdo pelo pecado, que se fecha, seja capaz de abrir-se, escutar a voz de Deus, escutar aquela voz amorosa, a voz do amor que Ele fala ao seu coração, e dessa forma aprenda a falar a linguagem do amor, a comunicar-se com Deus e com os demais, com os outros. Por esse motivo, a palavra e o gesto do éfata foram inseridos no rito do batismo. Um dos ritos do batismo é quando o celebrante, já no final do batismo, toca os ouvidos do batizado e sopra. Ele diz éfata. Quando o sacerdote toca a boca e os ouvidos do neobatizado, ele diz abra-te, éfata, rezando para que a pessoa imediatamente possa dispor-se para ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo professar a sua fé. Seja de fato também aquele que anuncia a palavra, um evangelizador. E no batismo é o próprio Cristo que realiza sobre nós esse gesto de tocar os nossos lábios, os nossos ouvidos e dizer éfata, abre-te, para nos tornar capazes de ouvir Deus e para nos dar de novo a possibilidade de falar com Deus e de falar sobre Deus para as pessoas. Mediante o batismo, a pessoa humana inicia, aquele que é batizado, a respirar no Espírito Santo, ou a respirar o Espírito Santo. Quando Deus cria o ser humano, sopra sobre ele um sopro divino e faz do homem um ser vivente. No batismo recebemos esse sopro do Espírito Santo para indicar a criatura nova que é criada, o homem novo que é recriado, o homem espiritual, nascido do alto, como já havia dito Jesus a Nicodemos. O batismo abre um caminho novo para nós e nos introduz na igreja, que é o corpo místico de Cristo. Nos introduz na comunidade daqueles que são capazes de ouvir a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus. Portanto, nos introduz na comunhão com o próprio Jesus, o único que viu a Deus. E, portanto, também pode falar de Deus para nós. Mediante a fé, Jesus quer partilhar conosco aquilo que o Pai lhe concedeu, ver Deus, ouvir o Pai e falar com Ele. É isso que o Senhor nos concede com o seu batismo. E podemos ver neste sinal do éfata o desejo ardente de Jesus de vencer no homem a solidão, o fechamento, a incomunicabilidade, que são criadas pelo egoísmo, para dar um rosto novo ao ser humano. A pessoa nova que é recriada, a nova criatura, espiritualizada, animada pelo Espírito Santo do Senhor. A missão de Jesus é fazer com que a humanidade escute a sua palavra. Escute Deus, entre em diálogo com Deus, entre em comunicação com o Pai e também em diálogo com o irmão. E uma humanidade boa, como boa é toda a criação de Deus. Deus cria e viu que tudo era bom. E é assim que nós devemos também ser. Uma humanidade que vive o amor, o acolhimento, que não discrimina e nem exclui ninguém, como nos exorta São Tiago na carta, no trecho da carta sua, a carta a Tiago, a carta de São Tiago, que é lida também no domingo, no 23º domingo em nossas liturgias, quando Tiago nos chama a não discriminar as pessoas, mas especialmente dar atenção àquelas que mais necessitam. A surdez apresenta também outra dimensão. Não existe apenas a surdez física,
que de alguma forma impede o homem da comunicabilidade. E no tempo de Jesus isso era ainda mais grave. Pessoa de fato surda ficava marginalizada. Hoje, é claro, com toda a visão da inclusão, toda a concepção de que devemos incluir todos, a surdez não se torna um problema que gera exclusão, mas é necessário de políticas públicas para que também uma pessoa surda seja inserida no mercado de trabalho, não seja tratada como uma pessoa inválida e também seja inserida em nossa convivência. Não é discriminar a pessoa por isso, devido a uma limitação física. E existe uma surdez mais profunda, é em relação a Deus. E essa surdez, grande parte da humanidade sofre no tempo em que nós vivemos. Não escuta a Deus, a indiferença ao mistério, a indiferença ao sagrado, a indiferença ao amor. Nós somos chamados a vencer essa surdez. Nós não conseguimos ouvir Deus. Essa é a pior surdez. Pois nossos ouvidos estão sintonizados em outras ondas que nos distanciam cada vez mais da nossa interioridade. Com a debilidade dos ouvidos, ou até com a surdez em relação a Deus, naturalmente se perde também a nossa capacidade de falar com Deus ou de falar de Deus. Mas, desta forma, falta-nos uma percepção decisiva. Os nossos sentidos interiores correm o perigo de se apagarem. E a ausência dessa percepção limita drasticamente, de forma perigosa, o alcance de nossa relação com a realidade e restringe o horizonte da nossa vida. Portanto, peçamos ao Senhor de coração que Ele pronuncie também sobre nós, sobre cada um de nós, o seu Éfatá, abre-te, curando a nossa incomunicabilidade espiritual, a nossa surdez espiritual, seja em relação a Deus, seja em relação ao seu agir, a sua palavra, seja também em relação ao outro, e nos capacite a escutar, a ver, a ouvir com clareza. Que o Senhor nos ajude a descobrir o poder da oração, para o qual nos chama através da liturgia que celebramos, essa comunicabilidade com o Senhor. Que o Senhor nos ajude também a nos abrir aos outros e a nos dedicar aos que sofrem, aos marginalizados, a ser um instrumento também de cura, de modo que assim o Senhor possa nos colocar no seu meio e assim nós nos tornarmos disponíveis para essa relação de comunicação com Ele, com o outro, abrindo o nosso ser ao mistério de Deus em nossa vida. Jesus fez muito bem todas as coisas, fez os surdos ouvirem, os mudos falarem, fez os surdos ouvirem, os mudos falarem. Bendize minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. O Senhor ama aquele que é justo. Jesus fez muito bem todas as coisas, fez os surdos ouvirem, os mudos falarem, fez os surdos ouvirem, os mudos falarem. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Jesus fez muito bem todas as coisas, fez os surdos ouvirem, os mudos falarem, fez os surdos ouvirem, os mudos falarem. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
Hoje iremos falar sobre a velhice, a partir de um diálogo de Platão, filósofo grego que viveu muito tempo antes de Cristo. E a República, um livro que ele fala sobre a justiça, no primeiro livro, ele oferece uma rica reflexão sobre a velhice, através das palavras de um personagem chamado Céfalo, que é um ancião que recebe Sócrates, filósofo grego, em sua casa. E embora o tema da obra seja justiça, o diálogo inicial proporciona uma oportunidade para explorar as percepções sobre o envelhecimento, destacando que o caráter e o modo como se vive determinam a experiência da velhice. Céfalo é retratado como um homem idoso que, apesar das limitações físicas impostas pela idade, encontra justamente na conversação e a companhia dos amigos uma das vantagens da juventude. O idoso pode dar-se tempo à conversação e estar na companhia dos amigos, aquilo que lhe agrada profundamente. E, por sua vez, ao visitar Céfalo, Sócrates reconhece que pode vir muita sabedoria no diálogo com os idosos, porque tem mais experiência do que nós. E então ele pergunta a Céfalo como ele julga o momento da sua vida, em que ele se encontra, especialmente o limiar da velhice. E Céfalo, por sua vez, compartilha uma visão realista da velhice e quase estoica a respeito do envelhecimento. E uma das principais vantagens que a velhice proporciona, segundo Céfalo, é a libertação das paixões. E ele cita o famoso poeta grego Sófocles e reflete sobre a tranquilidade que vem com a idade, quando os desejos intensos e as paixões da juventude já não atormentam o espírito. Esse poeta grego Sófocles, quando questionado sobre o amor na velhice, compara a libertação das paixões a uma libertação de um senhor colérico e truculento. E Céfalo concorda com a visão de Sófocles, afirmando que à medida que os desejos diminuem, o indivíduo se livra de inúmeros e enfurecidos senhores, alcançando uma paz, uma serenidade, um repouso que somente a velhice pode proporcionar. Esse tema é também magistralmente refletido no poema Elogio da Sombra, do poeta argentino Jorge Luiz Borges. Ele diz: a velhice, tal é o nome que os outros lhe dão, pode ser o tempo de nossa felicidade. O animal está morto ou quase morto. Restam o homem e sua alma. Borges também destaca a libertação das pressões externas, a serenidade e a introspecção que acompanha essa fase da vida, muito semelhante ao que Céfalo expressa sobre o prazer encontrado na quietude e na reflexão. Céfalo também destaca a ideia de que a velhice é em si mesma uma causa de sofrimento. Melhor dizendo, não é a velhice em si mesmo a causa de sofrimento. Por isso ele desafia essa percepção que muitas pessoas têm de que é a velhice por si mesma a causa de todos os males. E ele observa que muitos idosos se queixam na velhice, se lamentam continuamente das perdas da juventude e das dificuldades trazidas pelos anos. Não é porque em si mesmo a velhice é esse mal, esse fardo que se deve carregar, mas argumenta que esses lamentos não são causados pela idade avançada, mas pelo caráter das pessoas. Para aqueles que têm um bom caráter, o espírito equilibrado, a velhice não é um fardo insuportável. Ao contrário, ela pode ser uma época de paz e satisfação. Assim, o filósofo grego Platão, através do personagem Céfalo, sugere que a forma como vivemos na juventude prepara o terreno para a nossa experiência na velhice. E essa visão também encontra eco no poema de Cecília Meirelles, A Velhice Pede Desculpas, que retrata a velhice como um estado de resignação e aceitação, onde as marcas do tempo não são mais vistas como tragédias, mas como uma parte inevitável da jornada da vida. A compreensão de que a velhice é uma continuação natural da vida e não um evento catastrófico é um tema comum, tanto na filosofia quanto na poesia. A discussão sobre a velhice na República de Platão também aborda a questão da riqueza. Sócrates ainda questiona ao personagem Céfalo: você é feliz na velhice porque você é muito rico. E Céfalo reconhece que o dinheiro pode trazer certas compensações, mas enfatiza que não é o dinheiro a fonte da serenidade, da paz e da felicidade. Para Céfalo, a riqueza até pode ser útil para evitar
necessidade de cometer injustiça e também para cumprir com as obrigações religiosas e sociais. No entanto, ele também afirma que a riqueza por si só não pode proporcionar paz a um homem mau. A verdadeira tranquilidade da velhice, portanto, é alcançada não pelo acúmulo de bens materiais, mas por uma vida pautada a vida inteira com justiça e equilíbrio. E é até uma insanidade uma pessoa viver toda a sua juventude e gastar toda a sua energia para acumular, e quando chega a velhice não tem mais condições de desfrutar aquilo que acumulou, senão de gastar com médicos para ter o mínimo de saúde. E essa reflexão sobre a riqueza e a velhice traz à tona a ideia de que os bens materiais são apenas instrumentos que podem facilitar ou podem dificultar a felicidade de alguém, mas não são o fator determinante para a pessoa idosa ser feliz nesse limiar da sua idade. É o caráter e não a fortuna o que define a qualidade da velhice. As reflexões de Platão sobre a velhice, no primeiro livro da República, oferece uma visão profunda sobre como o caráter e as escolhas feitas ao longo da vida moldam a experiência do envelhecimento. Nós vivemos uma sociedade que está envelhecendo cada vez mais. O Brasil está se tornando um país de velho, e a perspectiva é que a partir do ano 41 nós vamos ter mais óbitos do que nascimentos. Por isso que os governos ficam preocupados com a questão da previdência. Tendo mais velhos e menos jovens, cria-se um problema até para manter esses velhos. Aí então, a nossa geração já está velha, ainda mais devemos nós nos preparar para viver bem a velhice, de modo que a velhice não seja um fardo, não seja uma ocasião que nos lamentamos continuamente, mas descobrirmos o prazer que na velhice podemos desfrutar com a serenidade, a conversação, o diálogo, a reflexão, uma boa leitura, então aquelas atividades que com o espírito mais apaziguado nós podemos dela nos deleitar e assim dar sentido à própria velhice. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece.
Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.